Graça e paz, queridos. Vamos para mais um Código dos Profetas. Amém? E aqui eu vou falar algo que vai destravar a libertação para alguns. Tá bem? Vamos falar um pouquinho de libertação também. Tá bom? Mas é algo muito importante, é algo que realmente rompe, destrava ministérios. Por quê? Porque ele quebra a vaquinha sagrada, né? Ele quebra a vaquinha sagrada aqui, que é de suma importância. Tá bem? Deixa eu dar um volumezinho aqui. Queridos, vamos falar sobre o poder de Deus no jejum e na oração. Tá bem? Tem algo aqui que você vai ficar pasmo. Está escrito na tua Bíblia, mas não é inspirado pelo Espírito Santo e nem tem nos originais, então não deve ser levado em conta. Tá? Com certeza teu coração queima de vontade de ajudar o próximo, né? Também através da libertação. Quando eu devo libertar? Qualquer vez que eu perceber um demônio eu devo libertar? Não. Tu precisa sempre ter a intimidade com o Espírito Santo para saber que hora libertar. Você sabe que se você tirar um demônio de uma pessoa, que tiver um demônio, por exemplo, tá? Que você não saiba quantos demônios tem, mas vamos supor aqui nesse exemplo que ela tem um demônio. E você vai lá e força para aquele demônio manifestar, chama, né, usa a unção para isso. Aí o que acontece? Aí você expulsa o demônio daquela pessoa. Para saber se o demônio saiu ou não, você faz aquela pergunta básica, né? Pergunta para a pessoa: você crê que Jesus veio em carne à terra? Se disser que não, o demônio está lá ainda. Se disser que sim, o demônio já foi embora. Amém? Mas tá, a pessoa diz que sim, crê que Jesus veio em carne, se livrou aquela pessoa, e aí você não discipulou ela, tá? Você não ensinou ela, tá? Mais a respeito do evangelho, você não trouxe ela para a igreja, você não ajudou ela. A Bíblia diz que o estado dela pode ficar 7 vezes pior. Que vão entrar, em vez de aquela pessoa ficar com demônio, agora vão ser 8. Amém? E aí estão nas perguntas básicas de libertação. É toda pessoa que você tem que libertar? Não. Talvez você tenha que orar por aquela pessoa, esperar mais tempo, que se você só libertar ela para mostrar que você é o libertador, para mostrar que manifesta demônios, e você sumir da vida daquela pessoa, as chances são muito grandes de mais demônios virem morar nessa casa que é essa pessoa. A minha casa eu falo de templo. Então aí, você ajudou essa pessoa? Não. Ah, apóstolo, mas vou deixar o demônio lá? Se você pensar no que a Bíblia diz, se não for a hora, se não tiver tempo de lutar por aquela alma, né? Tá passando por um lugar, é só fazer, tirar um demônio daquele lugar ali, vai chamar outros para entrar. Então eu estou pedindo para você pensar, não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errado, o que você deve fazer, eu estou dizendo que você tem que pensar. Tem um espírito que mora dentro de você chamado Espírito Santo, que com certeza sabe muito mais que eu e que você. Então, é hora, Espírito Santo, de operar a libertação ali, ou é melhor eu falar do evangelho para essa pessoa, tá? Para ele se enchendo de Deus, até que um dia esse demônio vai ser obrigado a sair. Amém? Pense nisso. Aleluia. Eu quero contar um fato para vocês a respeito do poder de Deus. Está em Mateus 17:14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes na água. E eu trouxe ele até os seus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Qual foi a resposta de Jesus para com os discípulos não conseguiram libertar o menino? Qual foi a reação de Jesus? Ó geração incrédula. Sobre o que Jesus falou? Incredulidade. Ele não falou assim: ó geração que não jejua,
Ó geração que não ora, ele disse, ó geração incrédula. Então captem o que Jesus disse. Também não quero afirmar que estou certo, estou errado. Quero que você entenda como uma pessoa que entende de interpretação de texto. Tá bem? Nem vou colocar diante de uma espiritualidade aqui, só sobre interpretação de texto. Certo? Jesus falou, ó geração incrédula perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Traz esse menino aqui para mim. Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desta mesma hora o menino sarou. Então os discípulos chegaram em Jesus em particular e disseram, Jesus, por que nós não pudemos expulsá-los? Qual foi a resposta de Jesus? Eu pergunto para você exatamente. Jesus já tinha falado de incredulidade agora há pouco. Amém? Mas ele não estava falando com os discípulos, agora ele está falando com os discípulos. Depois que eles perguntaram por que nós não podemos expulsá-lo, qual foi a resposta de Jesus? Por causa da vossa incredulidade. Amém? Porque em verdade vos digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer para esse monte, vai daqui para lá, e ele vai se transportar. E nada vos será impossível. Amém? Ponto. Qual foi a resposta de Jesus? É por causa de fé. Nível de fé. Tanto que ele falou depois, vocês tiverem uma fezinha pequena, do tamanho de um grão de mostarda, vão dar ordem para um monte. Quer dizer, talvez você não tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você pegar um bisturi, um estilete, e cortar só um pedacinho do grão, não vai transportar um monte, porém, já vai ter fé para operar muitas coisas. Então você não precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você precisa ter um mínimo de fé. Vamos continuar? O versículo, todo mundo faz uma confusão gigante, e não está nos originais. Amém? É o versículo de número 21. Onde está, apóstolo? Mateus 17, 21, que é a continuação desses versículos que eu estou lendo, tá? Aí dizem que Jesus diz que não está nos originais, não vale, não existe isso. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Tive a revelação de Deus e depois achei o Dave Robertson, dono do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, tremendo o livro dele, umas 400 páginas, dizendo essa mesma coisa. Esse versículo não existe. Não existem castas de demônios que só se você jejuar você vai orar. O jejum não está relacionado à libertação, eu vou provar para você. Vou provar para você na Bíblia. Ah, mas eu aprendi errado. Problema, eu também aprendi coisas erradas. Problema de quem aprendeu errado. Mas se a gente pegar a Bíblia é luz. Quer dizer, quem está errado está na escuridão. Quando vem a palavra de Deus, ela traz luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, vamos na palavra? Não vamos no achismos e, mas meu tataravô falou, não. Meu ex-pastor, não. Vamos na Bíblia. Tá? Não existe casta de demônios que não saia com jejum e oração. É sempre bom você estar jejuando, é sempre bom você estar orando, mas eu vou explicar o que o jejum traz, o que a oração traz e o que a autoridade de Jesus traz. Tá? Vamos separar as coisas, não podemos embolar tudo. Tá? Aqui está falando de casta de demônios, não existe nos originais. Não podemos crer que existe uma casta, quer dizer, tipos de demônio que saem só com jejum e oração, porque os demônios se sujeitam a nós, ouçam, pela autoridade, pela fé em Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. Tenta expulsar demônio no seu nome, ele não sai. Tenta expulsar no nome de Maria, ele não sai. Tenta expulsar no nome de um pastor, ele não sai.
Então é por causa do nome que você está usando e da autoridade que esse homem te liberou, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? A resposta de Jesus aos discípulos foi dada diretamente pela falta de fé e não pela falta de jejum ou falta de oração. Amém? Não estou descartando jejum e oração. Por favor, entenda até o final. Não saia aqui, né, tapado. Não, falou isso, eu não aceito, tchau. Ouça, porque o sábio ele tem dois ouvidos, né? E o tolo ele só tem um, né? Ele não quer ouvir muito. Então vamos ouvir, ó. Consultando os originais das escrituras, descobrimos que não existe o versículo de número 21. Ele foi introduzido há menos de 700 anos. Então quer dizer, se olha nas Bíblias, não tem. De repente, introduzindo no final da Bíblia, uma das últimas frases, diz que se você aumentar qualquer coisa na Bíblia ou diminuir, as maldições descritas na Bíblia virão sobre a sua vida. Então não se pode alterar a palavra de Deus. Desculpe. Garganta sarando. Tá, gritei demais no final de semana no Rio de Janeiro, que falhou o microfone, aí foi no gogó. Acabou a caboça. Remedinho. Tá? Então tá. Essa tal de caça de demônios, queridos, é uma questão doutrinária terrível. Senão a pessoa vai ver uma pessoa endemoniada e só vai expulsar se estiver jejuando. Isso é mentira. Tá? E eu vou te provar, calma. Tá? Aqui. Não se trata de desmerecer, querido, jejum, oração, por favor. Eu vou falar sobre eles agora, tá? Apenas uma explicação mais precisa do que os demônios saem é pela autoridade que nos foi dada pelo próprio Cristo. Tá? Eu já vou ler isso. Os religiosos rejeitam essa verdade por causa que eles têm tradições que foram passadas antigamente para ele. Porém, não vivemos pelo que a igreja prega. Vivemos pelo que está inspirado pelo Espírito Santo na Bíblia. A gente não aceita a modificação de original. Amém? E não podemos aceitar. Senão daqui uns dias eles fazem a alteração da Bíblia e falam que Deus ama o homossexualismo. Não estou falando dos homossexuais. Deus ama os homossexuais. Deus odeia o homossexualismo. Amém? Aí eles vão alterar lá e você vai aceitar? Não, então nós já temos os originais. E dos originais a gente não abre mão de sair deles. Por isso a gente tem tantas versões de Bíblias aí e todas são inspiradas nos originais. Tem traduções de Bíblias, NTLH, NVI, Almeida, Reina Valera, Thompson, King James e vai. Só que todas querem dizer a mesma coisa. E se tem alteração, a gente não deve aceitar. Já disse para vocês o versículo mais conhecido de todos os tempos, que é o Salmo 23, versículo 1. Diz lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado. Os originais é o Senhor é meu pastor e dele eu nunca terei falta. Você nunca vai ter falta de Deus, das coisas você tem falta. E pessoas passam fome, e pessoas têm falta de coisas. Então, um versículo é mentiroso, porque não é traduzido os originais, e o outro é real, porque é traduzido os originais. Então fica com o real, por favor. Tá? Estuda um pouco mais e manda bala. Entendo que Jesus disse, Lucas 10:19, agora vem a cereja do bolo, código dos profetas, guarda aí. Ó, Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Assim como sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder envolve qualquer casta, principado, potestade, demônio de terra, demônio de ar, bruxaria, magia, feitiço, voodoo. Querido, aqui está dizendo sobre todo o poder do inimigo. Amém? Eu fico com Lucas 10:19 e não fico com Mateus 17:21. Um está nos originais e o outro não está. Um é inspirado pelo Espírito Santo e o outro é inventado por homens. Amém? Então tá. E continua Lucas 10:19. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal.
tá? Segura isso, guarda, tire suas próprias conclusões, tá? Agora eu vou pular para Mateus 9, 14 e 15. E diz assim: então chegaram aos pés dele os discípulos de João, dizendo: por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Agora eu estou te provando na palavra que os discípulos de Jesus já estavam expulsando demônios e não jejuavam. E aí você me pergunta, por que, apóstolo? Vamos descobrir isso. A cereja do bolo, mais uma para você, mais um código. Qual foi a resposta de Jesus? Porventura jejuarão enquanto o esposo das bodas está com eles? Dias, porém, virão em que eu vou ser tirado deles, e então jejuarão. O que isso quer dizer, apóstolo? Destrincha aí para mim. Queridos, o que está rolando aqui agora, deixa eu mexer aqui, aí. O que está rolando aqui agora é o seguinte: Jesus falou, gente, enquanto eu estou falando diretamente com os meus discípulos, eu não preciso que eles jejuem, porque quando eu for tirado deles, eles vão ter que jejuar para ter intimidade comigo através do meu espírito. E o que o jejum faz? Ele deixa a tua alma abaixo dos comandos do teu espírito. A tua alma, ela emite frequências altas, ela é barulhenta, ela é clara, você entende seus pensamentos de uma maneira muito plana, direta. Para você ouvir o espírito, você precisa quietar a alma. Você vai falar para a alma, ei, não é você que manda, é o meu espírito em conexão com o Espírito Santo. Sabe o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim são os nascidos de espírito. As pessoas nascidas de espírito, que tiveram profunda intimidade com Deus, jejuaram, oram com frequência, conseguem entender a voz do espírito, que não é uma voz audível, é uma voz sentível. Não é audível, é sentível, você sente Deus falar. É como um testemunho interior, muito forte, tá? Para aqueles que estão sensíveis. E imperceptível para os insensíveis. Então, da mesma maneira, ele é forte para os sensíveis e imperceptível para os insensíveis. Então, você jejua para você ficar com uma boa conexão com o Espírito Santo, para você entender as ordens de Deus. Por isso, quando Jesus fosse arrancado deles, eles iam ter que ter essa mesma conexão que eles tinham diretamente, falando com Jesus, entendendo os comandos. Era tudo direto, que eu estou falando com você. Então era muito fácil eles entenderem Jesus. Mas então, eles falaram, quando eu for tirado deles, aí eles vão ter que jejuar. Amém? E aqui não tem nada relacionado a demônios. Jesus não disse, ei, eu dei autoridade para você expulsar demônios, mas só vai funcionar se vocês jejuarem. Não disse isso. A oração tem um fator principal, o jejum tem outro, amém? E a autoridade para expulsar demônios tem outro. Eu já expulsei demônios que eu não tinha jejuado nada, e já expulsei demônios quando estava jejuando muito. Tinha época que eu jejuava todo dia, mas teve época que eu estava comendo muito todo dia. E mesmo assim a autoridade não me foi arrancada. Agora, a pessoa sem autoridade para expulsar demônios, agora eu vou ler na Bíblia para vocês, tá? Vou pegar aqui porque o Espírito Santo acabou de falar comigo. É sobre os filhos de Cefas. Quem que era Cefas? Um sacerdote. E os filhos deles? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que tem um texto mais completo. Aqui, ó. Os filhos de Cefas queriam expulsar demônios, tá? Deixa eu achar aqui. Meu Deus. Aí. Atos dos Apóstolos 14, 16. Tá bem? Aqui, ó. Sim, é isso mesmo.
Os 7 filhos de Cefas vieram expulsar demônios, porém o demônio disse assim, ó. O espírito maligno disse, eram 7 filhos. O espírito maligno disse, eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, tá? Bateu neles de maneira que os deixaram nus e feridos. Então quer dizer, aqui você vê que eram filhos de sacerdotes, vamos colocar aí filhos de pastores, e não tinham autoridade para expulsar demônios, usaram o nome de Jesus e não conseguiram expulsar, usaram o nome de Paulo e não podiam expulsar, porque eles não tinham recebido autoridade para expulsar demônios de Jesus. E após, quando eu sinto que eu recebi autoridade para expulsar demônios, o próprio Espírito Santo vai estar te direcionando, induzindo, pode ir expulsar, filho. E você vai expulsar e eles vão sair. Amém? Vai ter o primeiro dia que você vai expulsar um demônio. E outros que estão ouvindo aqui esse vídeo já expulsaram muitos. Mas tira essa vaca sagrada do teu cérebro. Não tem nada a ver casta de demônios com jejum. O jejum vai te ajudar sempre. Mas é necessário para expulsar, apóstolo? Não, eu já fiquei muito tempo sem jejuar, expulsei um monte de demônios. Agora em Saquarema, esses dias atrás, tá? Eu não estava jejuando nada, cheguei lá, manifestou 12 demônios. Foram tudo embora. Por quê? Porque tem autoridade. Você já viu que por exemplo, vem um caminhão carregado com 44 toneladas de tora de madeira e vem um guarda de trânsito anão e levanta a mão e apita. Para! O que tem que fazer aquele caminhãozão pesado? Frear, parar. Por quê? Porque quem deu a ordem tem autoridade. Pode ser desse tamanho, o policial. Para. Tem que parar, senão vai sofrer as consequências. Os demônios sabem que se você receber a autoridade de Jesus para expulsar demônios, eles têm que sair. Ah, tem horas que é mais difícil, tem demônios surdos, não dá tempo de eu falar agora. Eu falo muito disso no nosso treinamento de batalha espiritual avançada. Tá? Que tá lá no www.comandoaguia.com.br. Não tem tempo para falar agora, não dá, senão a gente entra num caminho e não termina o outro. Tá? Tem demônios surdos, tem aí grupos de demônios que receberam autoridade de valores nos centros de Saravá, né? Tem autoridades que foram dadas pelos demônios por antepassados teus, tem várias coisas, tá? Mas nós não vamos entrar em mérito disso agora. Que nem tem bloqueios para cura, tem bloqueios para libertação e tudo mais. Porém, em todas você pode ter êxito. Em todas você pode ser mais insistente. Tá? Sabe, pode ter um grupo de demônios ali, mas um é surdo. Você tem que pedir para o Espírito Santo abrir a audição do demônio para ele ouvir você também. Senão sai todos, é que ele fique, você fala com ele, não sai. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo também, para libertar uma pessoa não funciona. Um diz, queima Jesus. Né? O missionário lá fala, queima Jesus. A pastora fala, tá amarrado. O outro fala, acorrenta ele. O outro fala, eu te repreendo. O outro fala, cala a boca, demônio. O demônio fica olhando assim e fala, bom, já que vocês se organizam, eu não obedeço ninguém. Tem de tudo. Amém? Às vezes eles tentam te intimidar. Mas o que eu quero te dizer. Amém? Ótimo você jejuar para ficar sensível. Ótimo você orar. Você vai ter uma intimidade tremenda com Deus. Tá? Agora, na hora de expulsar demônios, você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Não vim tremendo. Se você colocar um cachorro na tua frente, ou até um elefante, tá? Já vi filmes de elefantes na National Geographic Channel, que o elefante vem correndo para cima da pessoa todo bravo. Se a pessoa fica parada e continua com o semblante sério, o elefante para. O elefante sabe que ele é grande, mas ele vem todo, está acostumado com todo mundo correr. Assim é com aquele bichinho também, texugo do mel. Sabe, enfrenta leões aquele bichinho, ele é 10 vezes menor. Sabe? Texugo do mel é o nome dele, dá uma olhada para você ver. Enfrenta leão e faz os barulhos dele lá. O leão às vezes poderia matar facilmente, fica intimidado e deixa ele quieto. Tá? Elefantes também. Às vezes você chega num cachorro que vem correndo para cima de você, você fica parado olhando para ele e não demonstra medo, ele chega até você lá, te vai embora, ele não te morde.
Muitas vezes acontece isso. Da mesma maneira que o medo pode ser sentido e a autoridade, a coragem pode ser sentida, os demônios são especialistas em ver se você tem autoridade ou se você é uma pessoa que é intimidade e fica com medo. O demônio vai lá te ameaça quando você vai expulsar. Ei, vou lá na sua casa lá de noite. Ai, não, então deixa quieto. Não, vai até o fundo, até o final. Eu tenho um testemunho antes de terminar. Deixa eu terminar, me aguenta aí. Me aguenta aí que eu tô orando um bocado, falando um bocado e a garganta vai embora. Estava no congresso de pastores em Ibiá, Minas Gerais. Eu estava ministrando para pastor Zaiada lá. E era na sede de uma fazenda. Tinha uns 150 pastores dormindo lá. Pastores. E saiu lá um grupo de pastores e foi na casa do caseiro da fazenda e manifestou demônio em duas filhas desse caseiro. As moças eram meio altas e meio fortes, meio gordas. E começaram a bater nos pastores, foram lá me chamar para ir lá atender essas mulheres. E eu falei, não, tá cheio de pastor aí, não vou não. Falei, eu vou lá mexer com o demônio, mexe vocês. Um monte de pastor aí, todo mundo já experimentado na fé, vão lá. Aí a pouco voltaram e falaram, após não sai. Eu falei, amém. Cheguei lá para ver o que era. Cheguei lá, os endemoniados estavam jogando o pastor para um lado com o braço, jogando para o outro e tal. Eu cheguei e falei para os pastores, saiam da sala. Era uma sala de televisão com 2 sofás. E as endemoniadas jogando os pastores para um lado e para o outro. Eu falei, saiam, pastores, por favor. Vocês me chamaram aqui, então saiam da sala. Falei, mas eles estão bravos. Falei, querido, já viu o demônio manso? Só tem bravo. Saiam da sala. Hora que eles saíram, falei, demônios, vocês sabem a quem eu sirvo. Amarrados agora com as mãos para trás. Resmungaram um pouco, puseram as mãos para trás. Falei, de joelho perto do sofá, se ajoelharam perto do sofá. O que eles viram em mim? Muito jejum? Não. Eles perceberam que eu tinha chegado ali e eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava bem posicionado só. E eu falei, vocês sabem a quem eu sirvo. Mãos para trás agora. Os pastores estavam dando várias ordens, os demônios não obedeciam ninguém, estavam jogando os pastores para um lado e para o outro, até machucando os pastores. Quando eu cheguei, eu falei o que era para falar. Falei, demônios, juntem todos vocês agora, uns de mão dadas com os outros, que vocês vão sair todos de uma vez. Porque essas moças hoje à noite, elas vão para o culto e elas vão aceitar Jesus agora. E já falei, saiam demônios e o Espírito Santo já vai entrando nelas. Foi saindo os demônios, elas pararam de falar com aquelas vozes grossas e se esmurrando, e querendo bater, e mão para trás se mexendo. Pararam, ficaram mansas, voltaram. Acabaram de voltar, já parece que a pessoa volta, né? Sem saber onde está, meio perdido. Eu falei, oi, eu sou o apóstolo Ronaldo, né? Vocês estavam possuídas por demônios, coisa mais feia. Nós filmamos para mostrar para vocês como é feio. Não é para pôr na internet, não, para mostrar para vocês ficarem envergonhados e buscarem a Deus. Esses demônios aqui se apossam de vocês. E muita miséria na casa, terrível, muito sujo, muito bagunçado. E aí, aceitaram Jesus, foram no culto à noite e mudou toda a história. Então eu estava jejuando? Também não estava jejuando. Teve épocas que eu fiz uma campanha atrás da outra de jejum de Daniel, 11 campanhas seguidas, vários jejuns prolongados, sabe? Campanha de jejum assim de ano inteiro, fazendo uma parte do dia, de todo tipo. Mas teve época que não. E a última dica, o último código para você, segredo de estado, e vai ser revelado. Enquanto você estiver em batalhas espirituais muito intensas, não jejue. Coma carne e chocolate, tá? Proteína e chocolate. Chocolate aumenta a serotonina, você vai ficar mais disposto para orar, tá? No meio da batalha espiritual você tem que orar mais. E às vezes jejuando você fica meio indisposto e não ora. Amém? Então coma carne para você aguentar as pauladas, certo? Coma carne vermelha. Quem diz isso também são várias pessoas, mas eu lembrei de uma. Doutora Rebecca Brown tem livros valiosíssimos. Tá? Dos livros dela, pega uma peneira, coa aquilo que você achar que deve comer, mas tem muita coisa boa.
Tem pessoas que ficam com algumas controvérsias, mas a maioria do que ela fala bate, o Espírito Santo valida e é tremendo. Tá bem, meus queridos? Falamos um pouquinho de libertação, não dá para falar muito, tá? Não temos muito tempo aí, deu vídeo de meia hora, mas a gente tem um treinamento inteiro sobre isso aí no canal. Se tem vontade de fazer, entra lá, www.comandoagria.com.br. Lá a gente vai falar de cada falange de demônio, como faz para contra-atacar, para atacar, fazer altar, destronar principados, mas é pesado. Jejum antes, faz o curso depois. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou, por favor, põe joia lá. A YouTube entende que eu estou fazendo um bom trabalho e eles liberam para nós. É tão difícil, é tanta guerra espiritual para poder fazer essas coisas chegarem às pessoas. Então põe um joia, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todos. Amém? E compartilha. E quando você compartilha, já chega nos seus amigos. Ele já faz aliança com a gente aqui também. E todo mundo pro alto e avante, avivamento já, tá? Vai ter treinamento agora, dia 15 e 16 de setembro de 2021. Depois em outubro, novembro e dezembro. Final de semana por mês. Quer vir, vem, se vira, faz um propósito com Deus e sai de casa. E vem, que aqui tem dormitórios, chuveiros, cozinha industrial para servir comida para todo mundo junto. E fica aquele monte de servo e serva de Deus aqui, aquele bololô, mistério para todo lado. É bom demais. 2 dias inteiros na presença, impartição, imposição de mãos, treinamento e tudo mais. Tá bem? Compartilhei. Deus te abençoe. Fui. Shalom, shalom, povo de Deus. Você que quer ser usado na revelação, nas suas pregações, na sua célula, por onde você andar, você que quer receber profecias da parte do Senhor, a Bíblia e os livros de cristãos, na sua soma, trazem para nós muitas dicas, muitos códigos que vão fazer você ser usado em alto nível. E isso que é um segredo para muitos, eles não gostam de comentar. Nós fizemos um estudo com muitos homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, muito usados em revelação, e nós desenvolvemos um treinamento de revelação e profecia, à luz da Bíblia, à luz de livros, à luz desses heróis de Deus que foram muito usados nas suas vidas nessas áreas. Então, quer saber mais? É o único, não tem outro, tá bem? Me chama nesse zap aqui que eu tenho uma surpresa para você. Tchau, tchau.